tudo bem? Meu nome é Tete Braga, sou cantora, produtora cultural, com MBA em Marketing, e hoje eu estou aqui para fazer um curso, explicar para vocês, um curso online de precificação de produto cultural. Qual que é a minha ideia? A ideia é que vocês possam criar o seu próprio preço pelo seu serviço. Muitas pessoas têm muita dificuldade de poder criar, falar quanto que eu cobro pelo meu trabalho, quanto eu cobro de cachê, quanto eu cobro pelo meu espetáculo. Então a minha ideia é que a gente possa sanar algumas dúvidas, colocar uma tabela, criar uma tabela base que a gente possa utilizar para precificar qualquer tipo de espetáculo, tá? É uma tabela simples, ela pode se tornar um pouco mais complexa, mas ela pode ser utilizada tanto para precificar fazer o preço do artista solo, ou do produtor cultural, ou de um espetáculo em si, tá? A minha ideia é que a gente possa conversar depois dos comentários desse vídeo, e que eu possa tirar algumas dúvidas se houver, tá bom? É um vídeo curto, ele vai ser bem rápido. Eu espero que, mesmo sendo curto, a gente possa sanar algumas dúvidas que vocês tenham aí, tá bom? Vou começar aqui. Vamos lá. Essa primeira tela que eu tenho aqui, ela é um exemplo de tabela para a gente precificar uma apresentação musical. Tá? Poderia ser um teatro, poderia ser um artista plástico, que a gente vai colocar outros tipos de custos, mas dá pra gente entender uma coisa mais simples, pra gente conseguir entender a precificação. E como é que a gente pode fazer a precificação de um artista solo, tá? Ele vai ser o mesmo princípio, tá? Eu vou colocar aqui as primeiras partes e depois eu vou explicar como seria um artista solo o cálculo. Tá bom? Então, a princípio, seriam 5 artistas, 5 músicos, com um cachê de R$3.000 cada um. Aí a gente também tem que contar que dentro dessa apresentação, digamos que essa apresentação, ela seja numa outra cidade, como Campinas, tá? Então, a gente vai ter que viajar e tem uma alimentação externa, né? Às vezes, o contratante, ele fornece alimentação, às vezes não. Então, a gente precisa ter esses parâmetros para poder colocar na precificação do espetáculo, tá? Digamos que a gente vai ter que arcar com todos os custos, tá? Como é Campinas, eu moro em Sorocaba, eu não preciso ter uma hospedagem. Se fosse, por exemplo, São José do Rio Preto, que é um lugar mais longe de Sorocaba, teria provavelmente que a gente colocar ainda hospedagem, hotel, todos esses custos a gente tem que colocar, certo? Então, a gente vai colocar uma diária de alimentação para uma equipe de 10 pessoas. São 5 artistas e mais 5 produtores, técnico de som, que eu coloquei produtor de palco, técnico de som, técnico de luz e hold. 2 holds. Então, seriam 10 pessoas na equipe. Num total de R$60 por pessoa. O total de custo com alimentação seriam R$600, ok? Transporte. Então, imaginando que a gente vai uma van, a banda inteira e junto com a equipe. R$800 seria o preço médio, mas às vezes com o custo da gasolina aumentando, pode ser que seja um pouquinho mais. Então a gente coloca aqui o custo de R$800. O custo do cachê do produtor, o cachê do técnico de som, o cachê do técnico de luz e dos 2 holds. Ah, Tete, como é que faz para eu calcular, eu como músico ou como ator, o valor do meu cachê? Primeira coisa que você vai calcular é quantas horas você vai utilizar para você executar esse show. Você vai ter que fazer quantos ensaios? 2, 3 ensaios? Quantas horas de ensaio você vai fazer? Depois dos ensaios, quantas horas será de apresentação de fato? Quantas horas você vai ter de traslado, que você vai precisar tirar músicas novas, você vai ter que criar alguma coisa nova, vai ter horas de trabalho fora dos ensaios, além dos ensaios e da apresentação. Calcula quantas horas você vai trabalhar. Digamos que a sua hora seja de R$120 a hora, tá? E aí você vai consumir umas
8 horas de ensaio, mais são 8 horas de ensaio, mais 2 horas de show e mais 2 horas de deslocamento, ok? Bem, aqui a gente já chegou a R$120 a hora, a um valor de R$1.440. Ok, mas será que esse valor é um valor ok para o seu trabalho? Além das suas horas, você tem algum custo operacional do tipo, para ir aos ensaios eu preciso de gasolina? Eu vou ter que trocar a corda, fazer manutenção do meu instrumento, eu vou precisar de figurino, eu vou precisar de maquiagem, tudo isso você conta dentro do seu cachê, tá? Então, esses custos operacionais, e além disso, você coloca um valor que seria o seu lucro, tá? Ah, beleza, eu vou gastar esse tanto de dinheiro e eu vou ter de retorno para mim mais R$1.000, R$2.000. Aí você pode fazer o cálculo, que agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem calcular este lucro. Eu ponho lucro assim entre aspas, porque as pessoas têm uma mística de não querer receber dinheiro, lucro de música, de cultura. Gente, o lucro é o que paga as nossas contas. O resto é custo. Nós gastamos o dinheiro. Então, a gente precisa do lucro para pagar as nossas contas, tá? Então, vamos tentar desmistificar essa questão do lucro, porque o lucro é totalmente necessário para todas as partes que estão incluídas nessa tabela. Todas essas pessoas, na hora delas darem os seus valores de cachê, elas precisam fazer esse cálculo. Quanto que o produtor vai gastar de tempo? Qual é o valor da hora dele? Quantas horas ele vai dispor para trabalhar naquele show? Quantas horas vale o valor? Quanto vale o valor do técnico de som? Quanto vale a hora do hold, do técnico de luz? Ok? É legal a gente cada um fazer esse cálculo para a gente poder montar essa tabela. E aí, botar o seu lucro pessoal. Quanto você quer ganhar de lucro? 10, 15, 20% em cima do valor que você já gastou, tá? De gastos operacionais, ok? Vamos lá. A gente somando todos os cachês e gastos que nós vamos ter na produção desse show, nós somamos R$18.600. Ótimo. TT, eu quero agora botar um lucro para minha banda, para o meu grupo de teatro, para o meu grupo de artes visuais, porque a gente trabalha em coletivo e nós precisamos desse dinheiro para pagar o aluguel da nossa sede, para a gente ter um caixa, para a gente ter um lugar para a gente ensaiar. Tem vários motivos de você ter um caixa para o seu grupo, tá? Para você reinvestir na própria banda. Todo artista precisa reinvestir em divulgação, em várias... é isso, ter um capital de giro para uma emergência, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, o lucro da banda. Nesse caso, a gente fez um lucro de 30%. E como que a gente calcula esse 30%? A gente, olha, se a gente vai calcular 30%, a gente vai botar aqui 100 menos 30. Aliás, vou botar o... Desculpa que eu tô no Excel. 100 menos 30. Ele vai dar o valor de 70. Então, eu vou pegar esse valor aqui de 18.600 e vou dividi-lo por 0,7. Nossa, mas por que eu vou dividir por 0,7? Esse é o cálculo para você somar 30% ao valor que você está colocando ali como a base, tá? Então, ele vai somar esse 7.971, ele vai somar a 18.600. Ah, será que é isso mesmo? Então, vamos colocar aqui, ó, 18.600 mais 7.971. Olha lá, 26.571. É o mesmo valor, tá? Só pra gente fazer o tira-teima. Esse valor aqui é o que você vai guardar no caixa da sua banda, do seu coletivo, tá? Então, esse valor aqui seria o valor líquido,
que você falou, vai virar pro seu produtor, vai falar assim, o meu show, com todos esses itens aqui, com todos esses custos, pagando todo mundo, custa R$ 26.571. E aí o seu produtor vai falar assim, beleza, eu vou vender, eu vou colocar uma comissão de 10% em cima. Como que ou 10, ou 15, ou 20, o quanto ele achar necessário. Como que ele vai fazer o cálculo? Da mesma forma, ele vai fazer de 10%, então vai ficar aqui igual 100 menos 10. E vai ficar 90. Então a gente vai fazer esse valor aqui dividido por 0,9, que é o de 90. Esse valor aqui, ele vai ficar, esse valor maior menos esse vai dar 2.952, que é a comissão de venda que o vendedor que vai vender o seu show, o produtor, ele vai receber de lucro, porque pelo trabalho dele, seja 10% ou seja a porcentagem que vocês combinaram, ok? É importante vocês remunerarem essa pessoa, porque essa pessoa ela vai ter custos operacionais de escritório, telefone, ela vai ter o tempo do trabalho dela, todo mundo tem o tempo de trabalho. Então, a pessoa que vai vender para o SESC, para teatro, para prefeituras, eles precisam ganhar. 10% chega a ser um valor baixo. Normalmente, eles fazem 20% a 25% com a nota, porque aí fica 15% de venda e 10% de nota fiscal. Às vezes, a nota fiscal é muito superior a 10%. Dependendo, tem nota fiscal, dependendo da empresa, que é 25%, 30%. E isso varia bastante. A nota fiscal é um valor que é inevitável. E ademais, a gente precisa sempre contar ela dentro do valor do custo total que a gente vai colocar para o SESC, enfim, para todos esses lugares. Às vezes, eles pedem até a tabela aberta, tá? Com todos os custos que você vai colocar, inclusive com esses custos aqui da empresa, tá? E você põe ali que é o custo operacional da banda, tá bom? Se em vez de você colocar lucro, você coloca assim, produção, algum outro nome, porque é isso. Na verdade é isso. Você vai ter custo para você manter a banda, né? Então é bem isso mesmo, tá? A comissão de venda é comissão de venda. A pessoa vai ser produção executiva, o nome que você pode colocar, tá bom? Que ele vai ver toda a parte de nota fiscal, a parte de documentação, se chama produção executiva. E a nota fiscal é nota fiscal. Aí, como que a gente vai calcular? Da mesma forma, nota fiscal é 10%, vai ser dividido por 0,9. E aí, a gente vai ter os valores aqui. O nosso tira-teima aqui é super simples, é o 26.571, mais 2.952, mais 3.280, vai dar 32.840, que é o mesmo valor aqui de eu pegar esse valor aqui de 29, que é com a comissão de venda, dividido por 0,9 vai dar 32.804. Vai dar exatamente a soma desses três valores e é exatamente o valor final de venda do seu espetáculo, tá? 32.800. Ai, TT, mas será que fica muito caro? Não, a gente tem que pensar em todos esses custos. Pode ser que o seu custo de cachê seja menor, você não vai usar produtor técnico de som. Tem certas coisas que você pode diminuir. No lugar, eles podem estar oferecendo técnico de som, eles podem estar oferecendo técnico de luz. Então, essas coisas, você pode estar reduzindo os custos, tá? Você pode reduzir esse lucro de 30% para, de repente, um lucro de 10%, 15%. Aí é uma avaliação de vocês. Mas vocês têm aqui a consciência de gastos e de quanto é lucro do seu produto, tá? De quanto você vai gastar e quanto que você vai lucrar. O lucrar, gente, é exatamente isso, é o dinheiro que sobra, tá? É o dinheiro que você vai poder pagar uma conta externa que não está relacionado ao espetáculo. E vai ter custos não relacionados ao espetáculo. Você pode, de repente, estar investindo em algum videoclipe, você pode estar investindo
Você pode estar investindo em divulgação, em mídias sociais, em assessoria de imprensa, em outras coisas que não necessariamente estão relacionadas a esse espetáculo, né? Você pode investir em montar um novo espetáculo, de repente, né? Criar um novo espetáculo, que esse novo espetáculo, ele pode ter um custo para inicial maior, mas depois ele pode ter um lucro maior também. De repente, se você for colocar figurino, cenário, coisas que vão engrandecer e vão deixar o seu espetáculo melhor e maior, tá? Então, assim, a tabela ela vai servir para você tanto criar o preço do seu espetáculo, como o seu próprio preço como artista. Então você pode calcular com as horas que você vai trabalhar, as horas que os seus parceiros vão trabalhar, a nota fiscal que você vai ter que pagar, ou então a comissão de algum vendedor que você vai precisar colocar para vender o seu espetáculo, algum produtor executivo, porque tem várias maneiras de você divulgar e vender esse espetáculo. Então, aproveitar e remunerar toda a cadeia de trabalho é uma coisa muito importante, tá? Eu espero, sinceramente, que eu tenha sido clara na minha explicação. É uma explicação simples. Eu também não sou rainha da matemática, mas eu acho que a gente explicando o método de uma maneira simples, a gente consegue resolver e desenrolar sem precisar depender de terceiros, né? Nós somos artistas, a gente gosta muito das humanidades. Às vezes os números, as tabelas, elas não nos favorecem, não nos facilitam. Essa burocracia, às vezes, de emitir nota, de fazer, tirar muitos documentos, é um negócio chato. Mas se a gente tiver um bom contador, ou um produtor executivo com bastante dedicação, que ele esteja afim, eu acredito que a gente possa fazer e ter bons resultados, ter um bom feedback do nosso público, e a gente poder se dedicar mais à nossa arte e menos a tanta produção e tanta burocracia. Por isso que é tão importante essa pirâmide de trabalho, que é a pirâmide da construção cultural, que tem tantas pessoas, tantos profissionais capacitados em cada um na sua área, na sua especialidade. Então, vamos valorizar todos os profissionais das suas múltiplas capacidades, para que a gente possa fazer uma boa produção dentro do nosso país, tá bom? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, eu estou à disposição. O meu e-mail pessoal é tethk@gmail.com e pode me procurar no Instagram @ttbraga, tá ok? Ou ttHaikai. Podem me procurar, me mandar mensagens, eu vou estar aberta a conversar e a trocar informações. Um grande abraço, até a próxima.